Boa noite, irmãos, graça e paz. Possamos nessa noite estar iniciando o nosso culto. Eu peço para que os irmãos fechem seus olhos, que iremos orar neste momento para agradecer por mais um culto de hoje. Deus Pai querido, grandioso e eterno, graças te damos, Senhor, nessa noite, Pai, por estarmos mais uma vez aqui na Tua casa, Senhor amado. Ó Deus, que o Senhor venha estar presente aqui, Senhor, neste culto abençoado, Pai. Que Tu venha, Senhor amado, tocar nossos corações, ó Deus, através de louvores, através da Tua palavra, Senhor. Que possamos estar aqui nessa noite hoje com nossos corações limpos, com nossos corações, ó Deus, pronto, ó Deus, para receber a Tua palavra, Pai. E assim, Deus de glória, fique conosco nessa noite, Pai. Fique conosco e com os que estão vindo também, Senhor amado. Que o Senhor possa trazer nossos irmãos em paz. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Peço que os irmãos abram suas Bíblias lá em Romanos, capítulo 6, capítulo 5, do 6 ao 8. Quem não trouxe Bíblia vai aparecer aqui no telão. Quando os irmãos acharem, falar amém. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim: porque Cristo, estando em nós ainda fracos, morreu no seu tempo pelos ímpios, porque para alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Senhor meu Deus, Pai querido e Pai eterno, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui, ó Deus, na Tua casa, Pai. Graças te damos, Pai querido, pela Tua misericórdia, a Tua graça nos alcançar todos os dias, Pai querido. O Teu cuidado e o Teu amor para conosco, Senhor. Ah, Deus, sabemos, ó Deus, que Tu nos trouxeste até aqui hoje, ó Pai amado, para que possamos ouvir a Tua palavra, Senhor amado. Que a Tua palavra, Deus, venha ser como um bálsamo em nossas vidas, ó Pai querido. E assim, Senhor, que possamos compreender e atendê-la, Senhor amado. Que possamos, ó Deus de glória, a prestar atenção, Deus, que a Tua palavra tem para falar hoje conosco, Pai querido. E assim, Deus, eu não sei, ó Pai amado, cada oração, Deus, que está aqui nessa noite, ó Deus de glória, Tu conhece, ó Deus, o coração de cada um, Tu conhece, ó Deus amado, o que eles têm te pedido, ó Deus, o que eles têm, ó Deus, colocado diante de Ti, Pai. Então eu coloco diante de Ti, ó Deus, as orações deles, Pai amado. E assim, Senhor amado, atende, ó Deus, os desejos dos Teus filhos, Pai amado. Ó Deus, ouve o clamor, ó Deus, do Teu povo que chama por Ti nesta noite, Pai. E assim, ó Deus, continua conosco nesse culto, ó Deus, que seja agradável a Ti, Pai querido. E possamos, ó Deus, estar cheio do Espírito, ó Pai amado. Nessa noite, ó Pai amado, e sempre, ó Deus, continua sempre conosco, nos guardando, nos livrando, Pai. E que Teus filhos, ó Deus, que ainda não chegaram, ó Deus, guarde, ó Deus, de glória, e tragam ele, ó Deus, para a Tua casa, Senhor amado, para eles virem engrandecer o Teu nome, Pai. E é assim que eu oro, ó Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus, Pai, e agradeço. Amém e amém. Nesse momento que possamos adorar e engrandecer o nome de Deus, porque só Ele é digno de receber todo o louvor e toda adoração. Que possamos ficar em pé, motivo de alegria de vir adorar Ele na casa dEle, porque Deus é bom para conosco e nós devemos agradecer Ele por tudo quanto Ele tem feito em nossa vida. Então que possamos adorar e engrandecer o nome dEle com alegria. Onde estiver 1 ou 2, 3 reunidos na casa dEle, assim estará presente, assim a palavra do Senhor diz. Então possamos adorar Ele com todo o nosso coração. Amém. Que os irmãos possam fazer um momento de comunhão, sem abraçar, sem tocar, só apenas com o cotovelo, tá bom? Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Sua morte
pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor Jesus. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos aqui, Senhor. Estamos nós aqui para te adorar, Jesus. O véu que separava já não separa. Você tem livre acesso para a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer seu nome grande, grande, grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos aqui para te adorar, Senhor Jesus. É para a tua glória, Senhor. Estamos nós aqui. Aleluia, Louvado, glórias a exaltado Deus. seja o nome do Senhor. Amém. Nessa noite que possamos estar devolvendo nossos dízimos e ofertas à casa do Filácio, possamos nesse momento com HCC 465 estar trazendo os nossos dízimos e ofertas. Em Jesus confiar, suas leis observar, é trilhar um caminho de paz, satisfeitos guardar o que Ele ordenar, alegria perene nos traz, creio observar tudo quanto ordenar, o fiel
possamos agora estar louvando com o hino Vindo Reis. Desculpe, irmãos, estaremos nesse momento orando pelas ofertas recebidas. Senhor, meu Deus, graças te damos, Pai querido, por essas ofertas, esses dízimos recebidos para a tua casa, ó Deus amado. Que possamos, ó Deus de glória, estar usando, ó Deus de glória, da forma, ó Deus, que tu queres, Pai amado. Assim, ó Deus, te agradecemos, ó Deus amado, por tudo quanto tens feito, ó Deus, por esta igreja, Pai querido. Ó Senhor amado, tu tem nos sustentado, Deus, tu tem, ó Deus amado, suprido, ó Deus, as nossas necessidades, ó Pai querido. E assim, ó Deus, que possamos sempre, ó Deus, estar mantendo, ó Deus, a tua casa, Deus, conforme, ó Deus amado, tu queres, Pai querido, para mais aconchego dos irmãos, Senhor amado. Tu tem, ó Deus de glória, nos abençoado, ó Pai amado. Então te agradecemos, ó Pai amado, que possamos, ó Deus de glória, estar sempre usando, ó Deus, os dízimos e ofertas, ó Pai amado, com sabedoria, Pai. Então te agradecemos, Senhor, nesta noite, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém e amém. Amém. Louvado sejas. Vamos agora mais uma vez estar adorando ao Senhor. Vamos adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Rei da Glória. Que possamos adorar a Ele de todo o nosso coração, já nos preparando para ouvir a mensagem do Senhor, a palavra de Deus que será pregada hoje à noite. Então abra o teu coração, esvazie-se de si mesmo, deixe que o Espírito Santo preencha você nessa noite. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Meu coração,
Jesus. Mais uma vez. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Adore o Senhor Jesus na beleza da sua santidade. Adore o maravilhoso e lindo nome de Jesus. Adore ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Adore ao Rei da Glória. Adore aquele que foi morto, mas reviveu por amor de mim, por amor de você. Ele se entregou. Ninguém tomou a sua vida, mas Ele mesmo se entregou para que nós um dia pudéssemos encontrá-lo. Adore a Ele de todo o teu coração. Abra o teu coração para que o Rei da Glória entre. Para que Ele não só entre, mas faça morada e transforme o teu interior. A Ele, somente a Ele, seja a glória e o louvor para todo sempre. Amém. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a glória. Amém. Louvado Amém. seja o Glória Senhor. a Deus. Santo seja o nome. Quem achou, diga amém. Você que não trouxe Bíblia pode acompanhar a leitura no telão. Sim. Lucas capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. Está escrito assim, irmãos: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu numa figueira, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apresentando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia se perdido. Amém? Feche os olhos, irmãos. Deus Todo-Poderoso, viemos diante da Tua presença, pedir a Ti, Senhor, que Tu possa falar aos nossos corações, através do Espírito Santo de Deus. Pai, eu Te peço, abre os nossos ouvidos, prepara o nosso coração, que possamos sair daqui alimentados nessa noite, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Diminui essa caixa que eu aumentei aí. Isso, essa caixa que eu aumentei. Diminui só um pouco. Não, diminui um pouco. Certo. Diminui. Tá bom, ótimo. Lucas 19, de 1 ao 10. Os irmãos já devem conhecer essa história de Zaqueu. Você já deve saber essa história há muito tempo. Mas, nessa noite eu quero falar uma coisa para você muito importante. A partir desse texto, irmãos, nós podemos ver como é que Deus trabalha na vida das pessoas. Esse texto aqui, ele mostra como Deus trabalhou na minha vida, como Ele trabalhou na sua, como Ele vai trabalhar na vida dos próximos que Ele irá salvar, como Ele está trabalhando na vida de quem está salvando, como Ele está trabalhando na vida de pessoas que ainda não pisaram nem na igreja, como Ele está trabalhando com pessoas ainda que nem imaginam ainda ser salvos. Todos nós passamos por esse processo que nós iremos falar aqui nessa noite. A história de Zaqueu é uma história que narra perfeitamente como Deus salva o ser humano. Então é muito importante que você preste muita atenção para que a gente possa entender
o texto de hoje. E eu quero dizer uma coisa, a primeira coisa para você entender isso é saber quem é Zaqueu. Você já deve ter ouvido falar de Zaqueu, mas Zaqueu era um homem baixo na sua estatura, como o texto diz, e ele diz que ele era rico, e a sua riqueza veio através do seu cargo de chefe dos publicanos. O que é ser chefe dos publicanos? Os publicanos eram pessoas que cobravam os judeus impostos. Ele era chefe deste grupo de cobradores. Os judeus não gostavam dos publicanos, por quê? Porque os publicanos eram judeus contratados por Roma para poder cobrar os próprios judeus. Eu não sei se você entendeu isso, mas de fato é assim mesmo. Digamos que nós aqui somos todos irmãos, somos irmãos em Cristo, mas digamos que fôssemos irmãos de sangue. E de repente eu assumo um cargo de cobrar imposto de você. Você provavelmente ia olhar para mim e não ia mais ver com bons olhos como um irmão. Por quê? Porque eu estaria cobrando o imposto de um irmão meu, e imposto de forma abusiva, extorquindo e às vezes até roubando as pessoas nesses impostos. Esses impostos, irmãos, eles eram cobrados de forma às vezes fraudulenta. Então os judeus odiavam os publicanos, porque eles olhavam os publicanos e viam eles como traidores. Era uma pessoa que era meu irmão e agora aceitou um cargo de Roma para cobrar de mim imposto e ainda me extorquir. Então eles eram muito odiados pelos judeus. Então Zaqueu era muito odiado por ser judeu e trabalhar para Roma. E ele era chefe do grupo que mais extorquia dinheiro dos judeus. Então ele tinha esse problema. Zaqueu era um homem que era rico, mas era rico através de um cargo que era muito odiado pelos judeus. As pessoas não gostavam muito desse tipo de pessoa. E se você for ver, quando Zaqueu viu Jesus, ele tinha um problema físico. Qual era o problema físico de Zaqueu? Ele era o quê? Baixo. Mas ser baixo não é um problema físico. O problema era que Zaqueu era muito baixo. E ele via isso como um problema. Era uma dificuldade para ele. Ele tinha, digamos que, dificuldade de falar no assunto, porque ele era muito baixo. Não era fácil para Zaqueu ser um homem maioral, um homem bem visto, mas pela sociedade ele já era odiado e ainda sofria por causa da sua estatura. Então, irmãos, com todo esse problema de Zaqueu, um homem mau, um homem rico, fraudador, tinha esse problema de ser baixo, ele, quando viu Jesus entrando em Jericó, a primeira coisa que ele fez foi subir numa figueira. Ele estava interessado em ver Jesus. Ele estava interessado em saber quem era Jesus. Jesus, quando entrou ali, irmãos, eles simplesmente entrou com uma multidão. Jesus só entrava assim, com multidões, multidões atrás de multidões. Zaqueu era pequeno, não tinha como ver, a única saída era subir numa árvore para poder ver Jesus. E ele vendo Jesus, Jesus chamou ele para entrar na sua casa. Irmãos, tudo isso que vem acontecendo nesse texto chama a atenção, a nossa atenção, como é que Deus salva o ser humano. Zaqueu não tinha as condições, não era atraente, não via nada na vida de Zaqueu para que Jesus se interessasse por ele, para que ele pudesse ser salvo. Muito pelo contrário, ele era um homem fraudador, era um homem odiado, ninguém gostava dele, ele não tinha relacionamento, não tinha amigos, e era ao meio da multidão o único que estava pendurado numa árvore para ver Jesus. O que a gente pensa nisso? É que às vezes a salvação não vem de acordo com como nós vemos a pessoa.
às vezes você olha assim e diz: é quase impossível ver essa pessoa ser salva. Você olha assim para algumas pessoas e não acredita que Jesus pode salvar essas pessoas, porque aos seus olhos não é atraente, não é atrativo, ela não dá brechas para mostrar que pode ser salva. Se você conhecesse as pessoas hoje que congregam aqui com a gente, o passado delas como era, se você olhasse no passado como elas eram, você não dizia: não tem como Jesus salvar uma pessoa dessa, não tem como Jesus alcançar uma pessoa dessa, não tem como Jesus chegar numa pessoa dessa. Eu não consigo entender como Jesus salvou uma pessoa tão má e tão pecadora. Irmãos, não há quem seja tão mal que o Senhor não possa salvar. Amém? Então, quando você olha para a sua casa e vê o seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, filhos, primo, tio, quem quer que seja, e você olha para ele e você não consegue visualizar salvação nessa pessoa, eu digo uma coisa para você: Jesus pode salvar. Ele tem poder para salvar absolutamente qualquer pessoa. Ele pode salvar e encontrar. O Espírito Santo pode tocar de acordo com a sua vontade. Por isso o Espírito Santo não é controlado. Por isso o Espírito Santo é independente. Ele sopra onde ele quer. Ele vai aonde ele quiser ir. Não sou eu que manipulo. Não somos nós que podemos fazer alguma coisa para o Espírito Santo trabalhar. Ele vai lá, sopra e ele salva. Ele vai naquela casa, entra e salva. Ele não depende de manipulações humanas para poder salvar. Zaqueu era um homem provável para ser salvo, mas ele foi salvo. Mas para que ele pudesse ser salvo, precisa passar por um processo, irmãos. E esse processo tem algumas etapas. E essas etapas precisam ser respeitadas na conversão. Todos nós passamos por essas etapas. Todos nós passamos por esse processo. Alguns de nós podemos estar no meio do processo. Uns podem estar no início, outros podem estar no fim. Mas todos nós estamos neste processo que Jesus fez com Zaqueu e ele também estará fazendo com a gente. Amém? Veja aí na sua Bíblia, verso 3 e verso 4. Diz assim: e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. O que impedia Zaqueu de ver Jesus? Zaqueu tinha dois problemas para ver Jesus. Ele tinha a sua estatura, ele era pequeno, e ele tinha uma multidão. Imagina uma pessoa pequena dentro de uma multidão. Imagina a dificuldade que ele vai ter para poder chegar aonde ele quer chegar. Imagina uma pessoa com essa dificuldade que ele tem, pequeno, e uma multidão vendo Jesus, e ele queria conhecer Jesus, ele queria ver quem era Jesus, ele queria saber quem era Jesus, só que ele tinha duas situações que o impediam: era a sua estatura e também a multidão. Não tem como alguém pequeno entrar numa multidão para poder alcançar alguém que ele quer ver. Irmão, a primeira coisa, a primeira etapa da salvação do ser humano é identificar os problemas que impedem de conhecer Jesus. Zaqueu tinha um problema para chegar em Jesus: a sua estatura e a multidão. Tem muita gente que não vem a Jesus. Por quê? Porque esbarra nessa primeira etapa. Não consegue identificar o que ele precisa deixar de fazer para poder encontrar Jesus. Tem muita gente que não vem a Jesus por causa de problemas pessoais. Tem muita gente que não vem a Jesus por causa de problemas familiares. Tem muita gente que não vem a Jesus por causa de problemas financeiros. Tem muita gente que não vem a Jesus por causa de problemas religiosos. Tem muita gente que não vem a Jesus por causa de pecados, por coisas que ele gosta de fazer, por coisas que ele não quer abrir mão.
Então tem algumas coisas que são como uma barreira para essa pessoa, e impede ela de conhecer Jesus, de alcançar Jesus, de ver Jesus. Zaqueu tinha a sua estatura e tinha também o problema da multidão. Temos que identificar o problema que está impedindo. Tem muita gente que não consegue ter uma vida de oração porque tem coisas impedindo. Tem gente que não consegue ter uma vida espiritual verdadeira porque tem coisas que estão impedindo. Tem gente que não consegue andar com Jesus de forma profunda, de forma fiel e de forma verdadeira, porque tem coisas que estão impedindo. A primeira coisa que nós devemos fazer, irmãos, é identificar aquilo que está impedindo nós de alcançarmos Jesus. Às vezes é uma televisão, às vezes é um celular, às vezes é um relacionamento, às vezes é coisas do seu coração, da sua mente. Tem muita coisa que você precisa abrir mão para poder encontrar Jesus. Se você não conseguir identificar esses problemas, se você não conseguir identificar essas coisas que estão impedindo você, muita gente ficará esbarrado neste primeiro ponto. Não consegue identificar, não consegue fazer. Aí o que Zaqueu fez? Correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver. Olha só o que Zaqueu fez. Ele tinha dois problemas. Ele identificou o problema: sua pequena estatura e a multidão. O que eu faço? Eu tomo duas decisões: ou eu desisto de vez e deixo de conhecer Jesus, ou eu resolvo o problema. Zaqueu resolveu o problema dele naquele momento. Ele correu numa figueira, era o que tinha para ele, era o que ele podia fazer naquele momento. Então ele correu para uma figueira para poder ver. Já que eu sou baixo e não consigo enfrentar a multidão, então eu vou numa figueira, subo e consigo ver ele. O que nós precisamos fazer também é, além de identificar o problema, é resolver o problema. Tem muita gente que chega assim: irmão, eu não tomo uma decisão por causa disso, por causa daquilo, por causa de coisas que estão me impedindo. O que você precisa fazer, meu irmão, é resolver. Você precisa identificar o problema e resolver. Você precisa olhar o problema e não apenas ficar lamentando o problema: mas é porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, por causa disso eu não aceito, por causa disso eu não tenho uma vida de oração, por causa disso eu não tomo uma decisão, por causa disso as coisas me impedem. Obrigado. Não adianta ficar lamentando. Você precisa resolver o problema. Qual era o teu problema? Por que você não sobe de fase? Por que você não passa de etapa? Se você já sabe o problema, agora resolva o problema. Amém? Você precisa resolver. Não adianta lamentar. Lamentação não resolve problema de ninguém. Não resolve. Irmão, eu não venho para a igreja porque eu tenho um pecado que... Resolva. Resolva então o problema. Eu não venho porque é uma amante, deixe a amante. Eu não venho porque são drogas, deixe a droga. Eu não venho porque eu gosto de tomar uma, então pare de tomar. Temos que resolver o problema. Zaqueu resolveu o seu problema. Ele pegou e viu que não podia fazer nada, então vou subir numa árvore, que é a única coisa que eu posso fazer no momento. Resolva o problema rápido. O texto diz: e correndo adiante, ele correu para resolver. Ele não ficou lamentando: eu não posso ver Jesus, porque eu sou baixo, porque tem muita gente, porque eu não consigo, porque ninguém me dá uma ajuda, porque ninguém liga para mim, porque ninguém olha para mim. Ele simplesmente subiu numa árvore, correndo depressa para resolver o problema. Se tem alguma coisa impedindo você, meu irmão, de ter uma comunhão com Deus, você precisa resolver isso de forma urgente. Amém? Algumas pessoas dizem assim para mim, e isso é verdade, elas não estão mentindo não, isso é verdade: irmão, eu não levo a sério uma comunhão porque o diabo sempre vem no meu ouvido e fala assim: olha,
Não vai para a igreja porque lembra daquele pecado que tu tem, né? Olha, não sobe aqui no altar por causa daquele pecado. Olha, não te apresenta lá para o pessoal, lá, não vai lá para a igreja hoje, porque tu sabe como tu é. É por isso que Zaqueu resolveu de forma rápida. Se você ficar lamentando, o diabo falará no teu ouvido semana após semana. Semana após semana, o diabo fala, olha, não vai por causa disso, não vai por causa daquilo, não faz porque não faz isso. Olha, vê como tu é, lembra que tu é pecador, lembra que tu não pode fazer isso. Quando você resolver o problema, o diabo vai parar de falar. Enquanto você ficar lamentando, o diabo sempre falará. Identificar e resolver os problemas que impedem você de conhecer Jesus. Segunda etapa de uma salvação: identifiquei o problema, já resolvi, e agora o que acontece? Versos 5 e 6 diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apresentando-se, desceu e recebeu alegremente. Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus e acabou sendo visto. Ele subiu na árvore para saber quem era Jesus, mas Jesus já sabia quem era ele. Irmãos, Jesus passando por aquele lugar, aquela multidão toda ao lado de Jesus, mas ele olha um baixinho numa árvore de longe, e ele diz: Zaqueu, desce depressa, que me convém pousar na tua casa. Quando nós identificamos os pecados que estão impedindo nós de termos uma comunhão com Deus, e resolvemos essas coisas, então nós passamos a ser vistos por Jesus. Agora sim Jesus olha para nós. Agora sim Jesus tem um interesse em nós. Agora sim Jesus nos reconhece. Agora sim Jesus quer ter um relacionamento conosco. Começa conosco a primeira decisão, para que depois Jesus possa olhar para você e querer ter um relacionamento contigo. Aonde eu vejo isso? Filho pródigo, ele pega e vai embora, vai aventurar em outras terras. Quando ele percebe que entrou numa roubada, ele pega e volta. O pai vê ele de longe, ele não viu o pai dele, o pai que viu o filho de longe e correu para abraçar o filho. A decisão daquele jovem fez o pai ver ele de longe. Se ele ainda estivesse naquela cidade, se aventurando no pecado, o pai não tinha visto ele. Mas como ele decidiu voltar, como ele se arrependeu, ele viu que ele estava numa roubada. Quando ele estava voltando, o pai olha para ele e corre, dá um abraço nele e recebe o filho novamente. Onde nós vemos isso também? O ladrão da cruz, ele estava ao lado de Jesus, preso, sentenciado, pronto para estar morto, mas Jesus só teve um relacionamento com ele quando ele falou assim: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus disse assim para ele: ainda hoje estarás comigo, aonde? No paraíso. Se aquele ladrão não tivesse falado alguma coisa, aquela alma estaria perdida. Vocês entendem, irmão, para que ter um relacionamento com Deus, primeiro você precisa resolver alguns problemas. Você precisa tirar os impedimentos. Não adianta ficar lamentando, não adianta ficar olhando, não adianta ficar deixando passar uma semana, um mês. Em 2021 eu volto, daqui a um ano eu volto, um dia eu vou voltar, eu prometo que eu vou voltar. Enquanto você não resolver os problemas, Jesus não haverá um relacionamento com você. Ele não verá você. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. E aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele e cearei com ele e ele comigo. Amém? Tem que abrir a porta. E essa porta espiritual, ela não tem abertura para o lado de fora. É só do lado de dentro. Você tem que abrir para Jesus entrar. Ele bate: se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele.
Para que você seja visto por Jesus, irmão, você precisa resolver alguns problemas. Quando você resolve esses problemas, Jesus vai olhar para você, Ele vai ouvir as tuas orações, Ele vai começar a ver o teu clamor, Ele vai ver o teu arrependimento, e coisas vão acabar mudando na tua vida. E como é que muda? No verso 5 ainda diz assim, Jesus dando 3 ordens a Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus dá 3 ordens para ele. Desce depressa, porque vou pousar na tua casa. Irmãos, quando ele olha para você, quando ele identifica que você está arrependido, quando ele identifica que você quer mudança, quando ele identifica que você já quer ter uma transformação, ele vai te olhar, mas tem o seguinte, ele vai querer governar a tua vida. Ele vai agora ser Senhor e você vai ser servo. Agora ele vai entrar na tua casa e ele vai colocar o seu trono lá. Ele vai dizer, ele vai te dar mandamentos, leis, ordens para poder governar a tua vida. Jesus não entra numa casa onde ele não é Senhor. Jesus não entra numa vida onde ele não é Senhor. Para que ele entre num lugar, a pessoa tem que abrir a porta do coração e ele tem que governar. Ele tem que ser Senhor. Ele tem que ter um trono no teu coração e ele tem que ser adorado como primeira coisa da tua vida. Me convém pousar na tua casa. Ele quer governar você, irmão. Ele quer ser seu Senhor. Obediência e alegria andam juntos. Essa segunda etapa é uma etapa que deixa muita gente de fora do reino de Deus. Por quê? Porque elas identificam o problema, elas resolvem o problema, Jesus olha para eles, quando vai ter um relacionamento, quando Deus entra na vida dessa pessoa, quando Deus começa a mexer na vida dela, aí ela começa a não gostar. Aí ela já começa a botar o pé no freio. Quando vê que Jesus vai tocar em algumas coisas que ela gosta, quando ele vai querer tirar algumas coisas que não são agradáveis a ele, então esta pessoa logo começa a ficar triste. Logo essa pessoa começa a dar passos para trás. Porque uma coisa ele é ser Senhor. Ele vai ser Senhor da tua vida, mas ele vai governar e ele vai colocar tudo em ordem na tua casa. Tudo que está na tua vida espiritual, na tua vida pessoal, na tua vida familiar, na tua vida profissional, aonde for, aonde quer que seja, ele entrará e colocar tudo no trilho de novo. Só que tem algumas pessoas que não são obedientes à voz de Deus. Elas não gostam de obedecer aquilo que Deus manda. Olha, hoje você vai ter que parar com isso. Sabe aquele pecado que ninguém conhece? Vai ter que abrir mão. Vai ter que dizer não agora para aqueles teus amigos que estão te chamando para bebedeira. Olha, aquele cigarro vai ter que parar. Aquele adultério não existe mais. Aquela avareza também parou. Deus vai começar a colocar as coisas no lugar. Aqui muitas pessoas se perdem, porque não é fácil ter uma vida tocada. Não é fácil chegar aonde você gosta, lá na ferida, tocar na ferida. Essas pessoas simplesmente deixam de obedecer a Deus. Ele dá 3 ordens para Zaqueu: desce depressa. Zaqueu poderia falar assim: mas para que descer? Eu vou descer para quê? Eu subi aqui só para te ver, vai fazer o que em casa? Vai entrar lá para fazer o quê? Eu te chamei? Eu te convidei? Por que quer entrar lá? Tem tanta casa aqui para entrar, por que vai entrar na minha? Vai querer fazer o que lá comigo? Vai querer pregar no meu ouvido lá dentro de casa? Não, eu vou ficar aqui. Mas o texto não diz isso, ele diz que ele desceu de forma apressada e recebeu de forma alegre. Amém? Meu irmão, quando Jesus começar a tocar na vida dessas pessoas, se elas não receberem essas ordens, esses mandamentos, essas mudanças de vida de forma alegre, ela não vai ser salva. Não vai. Precisa receber isso com alegria. Ele está fazendo isso
para a tua melhora e para a tua salvação. O segundo ponto é deixar Deus governar a sua vida. Quando Deus governa a tua vida, meu irmão, você está dando grandes passos para ser salvo. Terceiro ponto, verso 7, aí na sua Bíblia. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Irmão, Jericó era a cidade dos sacerdotes. Se tinha uma cidade que tinha sacerdote, era Jericó. E quando você visitava Jericó, o correto, o certo, era visitar um sacerdote, entrar na casa de um sacerdote, entrar na casa de um homem, entre aspas, santo, bem visto pela sociedade. Então eles murmuravam com Jesus, porque Jesus entrou na casa de Zaqueu, um cara odiado, um cara que ninguém gosta, um cara que roubava os seus irmãos, que traiu a pátria. Jesus foi lá e entrou naquela casa, ao invés de entrar na casa de algum sacerdote. Jesus entra na casa de Zaqueu. Isso é estranho àquele povo naquele tempo. Por isso eles murmuravam. Hoje é estranho o pecador se converter. Hoje é estranho. Quando um pecador se converte, as pessoas começam a murmurar. Eu não sei se isso aconteceu com você, mas provavelmente aconteceu. Se você não nasceu num berço evangélico, isso provavelmente aconteceu com você. Quando a gente se converte, toma uma decisão, qual é a primeira coisa que acontece conosco quando as pessoas olham para nós? Zombaria, murmuração, piadas, pessoas zombando de você. Agora é crente, lá vai o pastor, lá vai a pastora. Meu irmão, nós, eu e minha esposa, sofremos muito com isso na nossa conversão. Teve gente que chorou diante de nós, porque nós tínhamos tomado uma decisão. Perdemos muitos amigos, porque aquele casal que antes era das festas, agora não é mais. Então as pessoas olham para você de forma reprovada. Antes você era agradável para todo mundo, agora você é uma pessoa insuportável, porque você só quer falar de Deus, porque você só quer falar de oração, porque você só quer falar de reino, só quer falar de salvação, não quer mais falar de cerveja, não quer mais falar de cigarro, não quer mais falar de prostituição, não quer mais falar de drogas, não quer mais falar agora daquelas festas, não quer mais falar do rock doido, não quer mais falar disso, só quer falar de Deus. Então você se torna uma pessoa insuportável. Você torna-se uma pessoa reprovada. As pessoas vão murmurar por causa de você, vão olhar você e não vai sobrar outra coisa a não ser zombaria, brincadeiras de mau gosto, tentando diminuir a tua decisão e a tua fé. Murmuravam com Jesus porque ele entrou naquela casa. E as pessoas que tomam decisão hoje é estranho diante deste mundo. Este mundo olha a conversão do ser humano como uma piada, como algo que não se deve ser levado a sério. E eu vou dizer 3 coisas para você, por que essas pessoas zombam de você quando você toma uma decisão. Preste muita atenção nessas 3 coisas que eu vou te falar. Isso aqui é um sentimento dos ímpios. Às vezes, uma pessoa da tua casa pode se tornar o teu inimigo. Uma pessoa que era o teu grande amigo, amor da tua vida, parceiro de todas as horas, do nada ele vai ser teu inimigo. Do nada ele vai começar a zombar você. Do nada ele vai começar a olhar para você e você não vai mais ser aquele chegado. Mas sabe por quê? Existe uma explicação por quê. Primeira coisa, porque as pessoas murmuram, porque elas reclamam, porque elas zombam, porque elas tentam fazer isso com você. Primeiro, porque quando você, antes de tomar uma decisão, você fazia parte do mesmo estilo espiritual que eles tinham. Eles estavam em trevas e você também. Trevas com trevas dá certo. Se tem uma coisa que dá certo, é gente em trevas falando com gente em trevas. É gente na escuridão andando com gente que está na escuridão. Cego andando com cego. Mudo andando com mudo.
É uma coisa que dá logo certo. Porque eles se comunicam, eles têm um relacionamento, eles têm como estreitar um relacionamento. Mas quando você toma uma decisão, você vira luz. E luz não tem comunhão com trevas. Não tem santo andando com profano. Não tem gente desviado andando com gente que está no caminho certo. Não tem gente que ama a Deus, que anda com gente que não amam a Deus. Crente não anda com ímpio, por isso há esse problema. Quando ele vê você transformado, remido, lavado, mudado, então você virou um inimigo para ele. Ele tenta te diminuir a todo custo. Ele não consegue ver você com luz. Ele se incomoda. Aonde a luz entra, as trevas se dissipam. Por isso, quando você toma uma decisão, muita gente vai virar de costa para você. Inclusive pessoas da tua casa e da tua família. Vai olhar para você e vai falar assim: mas para que isso? Que decisão é essa? Está fazendo isso aí para quê? Vai virar crente agora? Vai andar agora com Bíblia debaixo do braço? É isso que tu quer para a tua vida? E as pessoas que nós mais amamos serão essas pessoas que irão se voltar conosco. Irão se voltar, porque elas estão em trevas. E trevas e luz não dá certo. Segundo ponto, elas olham para você e acham que você está tomando uma decisão empolgada. Ih, rapaz, o Felipe tomou uma decisão, vou dar uma semana para ele, porque ele não resiste uma cachaça, ele não resiste um cigarro, ele não resiste às festas, ele não resiste o casarão da saudade, então eu vou dar uma semana para ele, logo ele vai voltar. As pessoas olham para você e dizem assim: ele está empolgado, eu não sei o que fizeram, fizeram uma lavagem cerebral nele, e aí agora ele acha que ele é santo. 15 dias para ele só no máximo, e ele vai voltar. As pessoas acham que você está tomando uma decisão empolgada, uma decisão na emoção, que fizeram uma lavagem cerebral em você, que você foi pressionado, que você não sabia o que estava fazendo. Por isso as pessoas tentam ao máximo diminuir a tua decisão, para que você volte a ser como elas eram antes. Primeira coisa, trevas e luz não dá certo. Segundo, empolgação. Acham que você vai tomar uma decisão e logo mais na frente vai desistir. Eles acham que a tua decisão tem prazo de validade. Logo ele volta. Não vou nem esperar. E o terceiro ponto é que os perdidos não compreendem a salvação. Irmão, se a salvação não precisasse de mudança, estava todo mundo salvo. Se salvação não precisasse de renúncia, estava todo mundo salvo. Se salvação não precisasse de culto, se salvação não precisasse de oração, se salvação não precisasse de santificação, se salvação não precisasse de regeneração, se salvação não precisasse de mudança de vida, se salvação não precisasse abandonar os pecados, estava todo mundo salvo. Todo mundo. Não precisava. Para que culto? Para que leitura da palavra? Para que oração? Está todo mundo salvo. Os ímpios não compreendem isso. Eles acham que não precisa mudar de vida para ser salvo. Eles acham que não precisa estar na igreja domingo para ser salvo. Eles acham que não precisa ter uma Bíblia. Eles acham que não precisa orar. Eles acham que não precisam ter compromisso com Deus. Eles acham que não precisam amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Eles podem provar o cálice do inferno e achar que vão para o céu. Eles acham que vão ser salvos porque eles são legais, eles são bacana, porque eles têm obras boas. E não é isso que salva. Todos nós estamos perdidos. Então Jesus vem com a morte na cruz para dar esperança para aqueles que tomarem uma decisão. É uma esperança. Nós estávamos todos perdidos. Com a queda de Adão e Eva, toda a raça humana estava perdida, condenada ao inferno. Isaías diz que nós éramos como ovelhas mudas ao matadouro. Estávamos indo sem reclamar. Então Jesus vem e intervém nessa condenação. Ele paga o preço que nós não poderíamos pagar. Só que agora é o seguinte: para ser salvo, tem que crer naquele que morreu na cruz. E é isso que eles não entendem. Eles acham que podem ser salvos porque, eu tenho Deus no coração,
Ah, mas eu sou muito bom, eu sou muito legal. Ah, eu ajudo as pessoas. Eu acabo sendo uma pessoa legal. Nos meus amigos eu sou muito bem aceitável, todo mundo gosta de mim. Mas isso não salva. O que salva é crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, os ímpios não conhecem a salvação, eles não entendem. Então, quando você toma uma decisão, vem aqui à frente, chora e vai diante de Deus e dobra os seus joelhos na sua casa e transformar. Aí é que você entendeu, aquela minha vida antiga, eu não poderia ser salvo. Eu preciso tomar uma decisão para ser salvo. Amém? Porque eles murmuram, porque trevas não dá certo com luz. Quando você tomar uma decisão, irmão, e você chegar diante de uma pessoa, e a pessoa reprovar a tua decisão, lembra, ela é trevas, você é luz. Ela acha que você está empolgado, e ela não compreende a salvação. Amém? Terceiro ponto, vencer a oposição. Não é fácil. Tomar uma decisão, chegar em casa feliz da vida, aceitei Jesus. Aí a mãe e o pai falam assim: toma vergonha na cara, rapaz. Para que tu fez isso? Ah, eu me batizei. Se tu te batizar, eu não vou. Eu não vou no teu casamento porque tu casou com uma crente. Eu não vou. É a pior coisa do mundo. Você vai ter que vencer isso. Não tem jeito. A salvação passa por esse processo doloroso. Eu perdi uma ovelha por causa disso. Nós conhecemos alguém da família, tomou uma decisão, chegou em casa na primeira fiada da família, desistiu. Eu já vi com meus próprios olhos, isso aqui não é teoria para mim. Isso aqui, eu vivi isso aqui, eu vi. Então a gente tem que ter cuidado com a decisão que nós tomamos, porque vai ter oposição, vai ter, é fato, é verdadeiro, isso acontece. Verso 8, na sua Bíblia. Primeiro passo, identificar os problemas e resolver. Segundo, deixar que Deus governe a sua vida. Terceiro, vencer a oposição das trevas. Quarto, verso 8, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Irmãos, o texto diz assim: Jesus não perguntou nada para ele. Ele estava pregando para Zaqueu. O texto diz assim: levantou-se Zaqueu. Zaqueu levantou do nada. Ele pega a palavra e diz: Senhor, eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens, e se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Meu irmão, sabe quando é que eu sei que a tua decisão foi séria mesmo, de fato? Ela não foi de fato uma decisão empolgada. Quando eu percebo que você não tomou uma decisão na emoção, quando eu percebo que você vai ser mesmo um homem e uma mulher de Deus, a primeira coisa que nós identificamos num crente que está sendo salvo é a mudança de vida, é os frutos. Zaqueu agora era uma pessoa convertida. Ele toma uma atitude, ele se levanta, ele não espera ninguém, e ele agora começa a dar e restituir tudo aquilo que era dele. São as evidências de uma conversão. Mudou a vida de Zaqueu. O homem que antes tirava, agora ele está devolvendo. O homem que antes roubava, agora ele está restituindo. O homem antes que agora pensava somente nas riquezas, no seu próprio bolso, ser rico, agora ele está pegando a metade dos seus bens e está devolvendo, está dando aos pobres. Mudança de vida. Não adianta dizer que tomou uma decisão, que agora é cristão, mas continua vendo filmes pornográficos. Não adianta. Não adianta dizer que é crente, que tomou uma decisão, que foi salvo, mas ainda está mais entrelaçado com este mundo do que com as coisas de Deus. Não adianta.
Não adianta dizer que foi salvo, mas ainda faz tudo o que o ímpio faz. Decisão tomada séria, irmãos, é amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Deus odeia. Isso é uma decisão verdadeira, real, de mudança. Isso é uma conversão. Zaqueu mostrou que estava salvo. Não foi quando Jesus entrou na casa dele, não. Não foi quando ele subiu na figueira. Ele subiu apenas para ver Jesus. Quando aquele louvor diz assim, que ele subiu numa figueira para chamar a tua atenção, o louvor diz, está errado, que Zaqueu não subiu para chamar a sua atenção. Zaqueu subiu para ver quem era Jesus. Ele não estava interessado em Jesus. Ele queria saber quem era Jesus. Mas Jesus já conhecia Zaqueu. E Jesus entra na casa de Zaqueu. E Jesus prega o evangelho para Zaqueu. E quando Zaqueu se levanta e diz: eu estarei dando aos pobres a metade dos meus bens e restituindo 4 vezes mais se alguém tiver roubado. Agora sim, Zaqueu está salvo. Tem muita casa que Jesus entra, irmãos. Infelizmente, depois ele é convidado para sair. Tem muita vida que Jesus entra, mas ele é convidado depois para sair. Existe uma parábola que diz assim, que em Lucas 11, essa parábola, quando o espírito imundo sai de um homem, ele vai por lugares áridos percorrer. E quando ele volta, quando aquela pessoa dá abertura e volta, ele encontra a casa desocupada, adornada e varrida, totalmente organizada. E ele chega naquela casa e ele traz mais 7 espíritos com ele. E aquela pessoa se torna agora pior do que era antes. Esse espírito sai desse homem porque Jesus entrou na casa. Onde Jesus entra na casa, o espírito tem que sair. Mas se Jesus não permanecer lá, irmãos, ele volta. E ele volta com 7 espíritos mais. E ele se torna pior do que era antes. Jesus chega e arruma a casa. Lembra que eu falei que ele tem que ser o governador da tua casa e colocar as coisas no lugar? Ele chega, olha, isso aqui não serve mais, vamos jogar fora. Isso aqui não serve mais, joga fora. Arruma isso aqui, varre isso aqui. Vamos arrumar tudo, vamos deixar tudo organizado e adornado. Só quando o Espírito vem, a casa está desocupada, não tinha Espírito Santo lá. Jesus, o Salvador, não estava lá. Então ele traz mais 7 com ele. Mas na casa de Zaqueu houve salvação, porque ele mostrou que ele era salvo através das evidências de mudança que ele teve. E para encerrar, fique de pé, irmãos. Primeiro ponto: identificar os problemas e resolver os problemas. Segundo ponto: Deus deve governar a tua vida. Terceira etapa: vencer a oposição que vai acontecer. Quarta etapa: evidenciar os frutos de arrependimento. E a quinta e última está no verso 9 e 10. Diz assim: e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia se perdido. Amém? Irmãos, a salvação, ela não é uma fase inicial, ela é uma conclusão. Se eu falar para você, eu creio nisso, que nós estamos salvos, mas que essa salvação, ela se inicia quando você começa a entrar nessa igreja e ser membro dessa igreja, eu vou estar mentindo para você. A salvação é um processo, ela é a conclusão, ela é o final. Tem essas etapas para você seguir.
E você tem que respeitar essas etapas até que você chegue na plena convicção da sua salvação. Jesus não chegou na casa de Zaqueu. Quando ele entrou, ele diz: agora houve salvação nesta casa. Não. Ele teve que entrar na casa de Zaqueu. Primeiro ele teve que ver Zaqueu. Primeiro ele teve que olhar para ele, convidar ele para entrar na casa dele, entrar na casa dele, pregar o evangelho para ele. Teve que ver as evidências na salvação de Zaqueu, o arrependimento dele. Aí depois que ele diz: hoje veio salvação para esta casa. Então salvação não é tomar uma decisão agora e amanhã você está voltando atrás. Não é. Salvação é a conclusão de um processo de santificação. É a conclusão. Ela é uma conclusão, ela não é uma introdução. A salvação é uma fase final e não inicial. Então todos nós estamos nessa caminhada de salvação. Estamos no processo de regeneração, estamos no processo de santificação, estamos caminhando para a glória eterna de Cristo, para a nossa salvação, para nossas moradas no céu. Estamos caminhando até que Jesus volte e nos leve com Ele como a sua igreja. Nós estamos ainda nesse processo. Jesus pode salvar você, irmãos, mas você vai ter que precisar passar por essas etapas. É interessante que na cidade dos sacerdotes, Jericó, o único que foi salvo foi um publicano. É engraçado que religiosidade não tem nada a ver com espiritualidade. Às vezes você pode estar olhando um homem aparentemente santo, mas ele não é salvo. Ele pode estar governando uma igreja, liderando uma igreja, liderando um grupo de oração, liderando pessoas, mas ele pode não ser salvo. Porque religiosidade é diferente de espiritualidade. Na cidade onde morava muito sacerdote, o único que foi salvo foi um publicano, pecador, que roubava os outros. Ele que foi salvo. Por isso que eu falei, o Espírito Santo ele é independente, ele sopra onde ele quer. Aquela pessoa que você acha que vai ser salva, ela não vai ser. E aquela pessoa que você acha que não vai ser, vai ser. É assim que funciona com o Senhor. E eu encerro dizendo que o Senhor diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que havia se perdido. Irmão, a mensagem de Cristo só serve para uma pessoa, não serve para outra. Só serve para apenas um grupo de pessoas. São para aqueles que estão perdidos, para aqueles que não podem se salvar, para aqueles que não sabem para onde correr, para aqueles que estão sem esperança, para aqueles que ainda duvidam da sua salvação, para aqueles que não conseguem caminhar com Cristo. A mensagem é para essas pessoas. Não são para aquelas pessoas que não entendem a salvação. Como eu falei dos ímpios, eles não entendem, eles não compreendem. Eles acham que não precisam se arrepender, eles acham que não precisam renunciar, eles acham que não precisam mudar de vida. Mas nós estamos aqui porque tomamos uma decisão, e é para nós essa mensagem. Jesus veio salvar nós que entendemos e compreendemos que só Ele pode salvar. Amém? Nós somos pecadores e precisamos ser salvos pelo nosso Senhor. Quando nós fomos justificados por Deus, aí sim nós estamos salvos. A justificação é quando você está diante do trono de Deus, Deus no seu trono e você no banco de réus, e você tem uma lista de condenações contra você, e você não tem como se salvar dessa condenação, e de repente aparece Jesus assim: está pago o que Ele fez, e você é considerado justo por causa do que Ele fez. Aquela lista que tinha contra você é rasgada. Isaías diz que a escrita de dívida foi rasgada por Ele, foi pregada na cruz. Você se torna justo por causa dele, que
que pagou os pecados que você não poderia pagar. É a salvação, a justificação é algo imutável, que não muda. Então, se nós somos salvos, irmãos, é por causa daquele que veio buscar e salvar o que estava se perdido. É no teu coração que Ele quer. Não há como explicar o seu amor. Não sei explicar teu grandioso amor. Tu mereces mais, muito mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu. Minha vida dou, Senhor, nossa vida. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Ele está sondando teu coração. Tu sondas meu interior, sabes tudo o que sou e queres meu coração. Aleluia. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que eu mais quero. És o meu Redentor e a essência do meu louvor. És o meu Salvador e a essência do meu louvor. Amém. Feche os olhos, irmãos. Vamos para nossos lares, vamos para a nossa casa. Que o Senhor possa ter falado com você nessa noite. E que a sua vida seja transformada pelo sangue de Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, nos leve em paz e segurança, Senhor Deus, para nossas casas. Obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Que a nossa vida seja transformada por Ti, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Nos dá uma semana abençoada. Que possamos, Senhor Deus, estar próximos de Ti. Que seja para a Tua glória, Senhor. Que seja para a Tua honra. E que possamos ser salvos, Senhor Deus, mediante Teu sacrifício. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Graça e a paz estejam com vocês. Tenham uma semana abençoada. Que Deus abençoe todos vocês. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte prosseguiu em todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos ali. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte crucifica